Olá, comemorou-se esta semana o Dia Mundial da Saúde e, por este motivo, o Andim Live convidou o ex-ministro Lionel Pontes e especialista em saúde pública para fazer uma análise da saúde e do sistema de saúde em São Tomé e Príncipe. Doutor, olá, seja bem-vindo. Muito obrigado. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Gostava também de agradecer a oportunidade que me dá para falar do sistema de saúde e de alguns aspectos, de facto, que carecem de abordagens com alguma profundidade, enquanto, digamos, cidadão por um lado, mas cidadão que tem, portanto, estado muito presente, exercendo atividades, tanto no campo da saúde. Fale-nos um pouco, então, sobre a sua formação e, brevemente, também sobre a sua trajetória profissional na área da saúde. Olha, eu tenho uma licenciatura em Medicina e, portanto, especializei-me, portanto, fiz um mestrado no domínio de saúde pública, portanto, centrando os meus trabalhos e a minha visão mais no desenvolvimento do sistema de saúde. Enquanto profissional, trabalhei no país e fora do país. No país, já tive o privilégio de exercer atividades, portanto, nas delegacias de saúde, enquanto responsável, portanto, delegado de saúde. Já tive o privilégio de, a nível central, trabalhar como na direção que coordenava, portanto, os trabalhos de cooperação, informação e parceria, e tive, portanto, o privilégio, fora do país, de trabalhar, nomeadamente, na Organização Mundial da Saúde, portanto, onde exerci as minhas atividades na sede em Genebra e, portanto, muito recentemente, antes de liderar, portanto, o Ministério da Saúde, durante o ano 2013, trabalhei, portanto, a nível subregional, portanto, com sede em África, no Gabão, portanto, fazendo a coordenação da rede internacional da luta contra o paludismo, conhecida por Rollback Malária. Portanto, é uma atividade que se centrava na luta contra o paludismo, abrangindo, portanto, 10 países da região da África Central. Ok. Portanto, em resumo, foi este um pouco o meu modesto percurso profissional. Obrigada. Como mencionei no início deste programa, comemorou-se esta semana o Dia Mundial da Saúde. Como avalia atualmente o estado da saúde em São Tomé e Príncipe? Portanto, gostava de dizer que fazer uma análise da situação da saúde no país, necessariamente teríamos que tocar alguns aspectos que eu considero proeminentes, desde logo, portanto, a situação, os problemas, tocar naquilo que são os problemas de saúde visíveis, como é o caso do paludismo, do VIH-Sida, da tuberculose. Não podemos nos esquecer da questão dos traumatismos, sobretudo rodoviários. Não devemos nos esquecer também de fazer uma abordagem sobre as doenças não transmissíveis, portanto, as doenças crónicas não transmissíveis, que também está tomando uma dimensão importante do país. No contexto ainda da análise do sistema de saúde, eu penso que devemos fazer uma abordagem relativamente àquilo que é o financiamento, a garantia do financiamento para o funcionamento da saúde. Em São Tomé e Príncipe, devemos falar, portanto, da problemática dos recursos humanos no nosso país, tanto do ponto de vista global como do ponto de vista das especialidades. Enfim, há um conjunto de questões que nós devemos naturalmente tocar, mas porque nos encontramos diante de alguns desafios mundiais, também
fazendo análise do sistema, teríamos que necessariamente fazer uma abordagem daquilo que representa os avanços que o país tem conseguido em matéria dos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento. Portanto, penso que sim, podemos fazer rapidamente um resumo sobre estes aspectos e sobre outros que necessariamente forem colocados como questões pertinentes. Relativamente aos problemas de saúde, eu penso que nós devemos falar do paludismo e devemos falar com algum orgulho relativamente aos avanços que o nosso país já conseguiu. Todos sabemos que no início dos anos 2000, o país conheceu cifras bastante preocupantes de morbilidade e de mortalidade. Rondava os 60 mil casos por ano, com uma estatística bastante preocupante também de mortalidade e de incapacidades. Hoje, passados cerca de 10 anos de intervenção, e as grandes intervenções que nós temos levado a cabo são, nomeadamente, a pulverização intradomiciliária, o controlo larvário feito por diversas maneiras. Nós temos também acoplada a esta estratégia aquela que representa, portanto, o reforço mais diretamente do sistema, que é, portanto, a busca, portanto, de condições para um diagnóstico rápido e acertado do paludismo tem-se feito, e a mobilização comunitária, por um lado, através das informações e, por outro, através da solicitação desta mesma população para, portanto, o exercício cívico que cabe cada um de nós fazer relativamente ao combate ao paludismo. Eu penso que, como dizia, o sistema de saúde conheceu avanços importantes nesse combate. Prova disto é que no ano 2013 o país foi laureado com um prémio dentre os países que de facto conseguiram avanços bastante significantes e sólidos. O que é preciso é que mantenhamos as estratégias em curso e que tenhamos necessariamente recursos disponíveis no momento certo para dar continuidade e dar perenidade, portanto, às ações que vêm sendo levadas a cabo. Hoje, as cifras nos indicam que reduzimos substancialmente a morbilidade e a mortalidade. Repara que registra-se muito poucos óbitos a nível dos nossos serviços de internamento, para onde ocorrem os casos mais complicados, mas há aqui a sublinhar o facto de a região autónoma do Príncipe estar a representar parte do território onde a situação é ainda muito melhor e mais satisfatória. Não ocorrem óbitos há muito tempo, pelo menos endógenos, e não ocorrem casos de paludismo endógenos. Quer dizer que de pessoas que residem na região autónoma do Príncipe, eventualmente que atendem esse movimento. Portanto, pode-se registrar uma outra situação de casos importados vindos das regiões, das zonas endémicas de São Tomé. Portanto, eu penso que isto é de louvar e de sublinhar, e o que precisamos de fazer enquanto profissionais em nos empenharmos cada vez mais, enquanto Estado, é de colocar à disposição, portanto, mais recursos, encontrar fontes de financiamento que possam garantir a continuidade e a perenidade dessas ações que são levadas a cabo. Isto relativamente ao paludismo. Em relação à tuberculose, penso que também é um trabalho que vem sendo feito, e um trabalho louvável da parte do sistema de saúde, pois não temos
constatado uma, digamos, disseminação dos casos que foram detectados nos anos passados. Temos um registro, se a memória não me falha, de cerca de 11 casos de tuberculose não resistentes. E temos casos também já detectados e com os quais o sistema vem fazendo um trabalho no sentido de evitar que este número se avolume, portanto, é de tuberculose resistentes, que a situação ainda é mais complicada quando se trata deste grupo-alvo de cidadãos que vivem com o problema da tuberculose. Por várias razões, porque eventualmente são casos que podem permitir, digamos, uma disseminação da doença que mais dificilmente se pode controlar e, naturalmente, o tratamento também torna-se um desafio porque é extremamente caro. Mas a situação em relação à tuberculose também está controlada comparativamente com os países da nossa sub-região. E quando falamos em saúde, para nos situarmos em relação aos problemas de saúde, temos que fazer uma abordagem daquilo que representa os níveis aceitáveis do problema a nível do país, olhando para os países vizinhos. Portanto, e é esta comparação que nós fazemos, São Tomé e Príncipe, em relação aos países que nos circundam. No que toca ao VIH-Sida, nós temos vindo a assistir uma ação bastante positiva, tanto do sistema de saúde como dos parceiros que trabalham, portanto, com o governo nesta matéria. Há muita sensibilização no sentido de as populações poderem se proteger. Há a disponibilidade de medicamentos no país para fazer face aos indivíduos portadores e doentes do HIV-Sida, e há naturalmente um esforço acrescido, combinado, tanto do Estado com os parceiros, no sentido de colocar à disposição recursos financeiros para a continuidade das ações. A prevalência situa-se há muito tempo à volta de 1%. E se compararmos com os países, novamente, da sub-região, nós pensamos que a situação é preocupante, mas não é alarmante. Assiste-se, naturalmente, na abordagem da situação relativamente aos problemas de saúde, assiste com muita preocupação a um crescente número de acidentes, sobretudo rodoviários. Naturalmente isto faz com que o sistema não tenha mãos a medir em relação a algumas questões. E a primeira questão, naturalmente, coloca-se à disponibilidade de recursos humanos para poder fazer face a essas situações. A nossa situação relativamente a recursos humanos para este domínio da medicina não é muito confortável. Temos no país apenas 2 especialistas para questões de traumatologia e ortopedia, e se observarmos aqui o rácio de 180 mil habitantes para 2 especialistas nacionais, naturalmente que há aqui algo a fazer e com muita urgência. No entanto, temos vindo a ter a cooperação de uma forma periódica de especialistas que venham nos apoiar, e estes, quando estão aqui, naturalmente nos assistem com situações que não temos condições de poder, portanto, assistir, e para alguns casos, naturalmente, porque há necessidade urgente, temos que fazer evacuações para o estrangeiro. As doenças não transmissíveis tendem a ganhar terreno. Aliás, já se pode falar em São Tomé e Príncipe daquilo que, digamos, cientificamente, no campo da epidemiologia, fala-se de transição epidemiológica. Nós estamos a assistir um regresso
de alguns problemas. Aliás, pelo menos não digo regresso no sentido da eliminação, que seria desejável, mas conseguimos travar a evolução do paludismo com a aplicação das medidas que vêm sendo aplicadas, com a formação de profissionais especificamente viradas para o paludismo, e não é o caso das doenças crónicas não transmissíveis. Está-se a assistir ao aumento das hipertensões, está-se a assistir ao aumento de problemas ligados à diabetes. E a que se deve este aumento, na sua opinião? Portanto, nós temos que considerar que existem determinantes que concorrem para o surgimento de determinadas doenças, determinados problemas de saúde, e relativamente a São Tomé e Príncipe, pode-se compreender que há uma ligação do aumento destes problemas com o tipo de vida que se vai levando. O país tem uma população com uma situação social da qual deriva necessariamente mais estresse, mais tipos outros de perturbações sociais que concorrem para o surgimento, por exemplo, o potenciar da hipertensão e situações que dela advêm. Naturalmente, a diabetes é também a forma de comer que pode nos levar a desencadear uma diabetes. É o nosso modo de estar sedentário, pouco exercício, etc., que concorre naturalmente para... Portanto, são muitos os determinantes que nós temos e que têm facilitado por um lado o surgimento, por outro lado potenciando, porque aliás a população africana tem uma probabilidade genética para, portanto, poder adoecer doenças crónicas não transmissíveis como esta. Ainda sobre a questão da análise do estado da saúde, no que diz respeito à capacidade de dar resposta à procura dos serviços de saúde, como é que o Sistema Nacional de Saúde está nesse momento? Devo dizer que este pode ser considerado um outro aspecto da análise do nosso sistema. Eu centrar-me-ei na questão dos recursos humanos para tentar dar resposta à sua questão. Em primeira mão, temos que ter uma rede de serviços de saúde que estejam próximos da população e que tenham condições mínimas aceitáveis para o atendimento das populações que para lá correm. Epidemiologicamente já vimos que os grandes problemas que nos preocupam e os grandes problemas que consomem os nossos recursos estão ligados ao paludismo, às doenças diarreicas, ao HIV-Sida, à tuberculose, aos traumatismos e às doenças crónicas não transmissíveis. Existem outras doenças negligenciadas, existem outras, enfim, de que podemos falar. Mas, enfim, nos centramos sobre estas. E quando falamos destas doenças, temos que pensar numa rede de serviços de saúde disponíveis e com condições para atender. Temos apenas um hospital central em São Tomé, temos um hospital regional no Príncipe. Não está devidamente equipado para o atendimento destas situações que eu evoquei, de tantas outras, nomeadamente para o atendimento de casos de especialidade. No entanto, pensamos que, transito para o lado dos recursos humanos, que temos recursos humanos em números que eu pessoalmente considero aceitáveis. Necessitamos de mais, mas olhemos para aquilo que recomenda as instituições internacionais em termos de rácio. Seria desejável que todos os países tivessem um rácio que indicasse um médico para 2.000, 3.000 habitantes. E nós temos em São Tomé e Príncipe, se falar em termos de médicos, cerca de 60 médicos no ativo, portanto, nos hospitais
e nos centros de saúde. E se dividirmos 180 mil habitantes por 60 médicos, temos qualquer coisa como um médico generalista para 3 mil habitantes. Isto significa dizer que, em termos de número de médicos para o atendimento da nossa população, não estamos com a situação tão desconfortável quanto parece. E sobre essa questão dos médicos, precisa-se de mais especialistas formados, porque sabe-se que existem vários projetos, né, através dos parceiros de cooperação, que muitas missões de especialistas vêm ao país. Mas quantos especialistas de áreas, enfim, específicas nós temos formados e residentes no país? Pois, eu acho que é o complemento da informação que eu vinha dando. Falava dos médicos gerais, falando agora em termos de especialidade. Claro que o país tem uma situação preocupante, vive uma situação preocupante de longo tempo atrás, e o que penso que temos que fazer é, de facto, nos apressarmos no sentido de quanto antes possível, termos mais médicos especialistas. Neste momento, a nível do sistema de saúde, temos cerca de 8 ou 10 especialistas para algumas áreas. Portanto, a área da ortopedia, temos 2 especialistas nacionais, e eu já fiz aqui o rácio, que se dividirmos 180 mil habitantes por 2 médicos especialistas de traumatologia e ortopedia, temos um médico para 90 mil pessoas, o que é totalmente inaceitável, não é? Naturalmente não são 90 mil pessoas que a doença para um médico, mas enfim, o que eu gostava de dizer é que o rácio de especialista ainda é bastante inferior àquilo que é exigido. Temos, e como para a cirurgia, isto? temos um médico. Para a pediatria, temos apenas uma médica. E como resolver este Para a problema medicina de interna, carência? temos apenas 2 ou 3 especialistas. Portanto, o que eu devo dizer relativamente a recursos humanos, e era o que seria indispensável eu começar por dizer, é que nós, enquanto sistema de saúde, enquanto Estado, temos instrumentos fundamentais que nos indicam pistas e metas a atingir. E eu citarei aqui a Política Nacional de Saúde, que mostra-nos exatamente, da análise da situação que agora estamos a fazer de forma muito fraccionada, qual é a situação, como encarar esta situação em termos de resposta e com que rapidez temos que resolver os problemas. Foi até bem pouco tempo Ministro da Saúde. O que está a ser feito, que é do seu conhecimento, para mitigar esta situação de falta de profissionais qualificados e especializados para a área da saúde? Pois, eu dizia que temos instrumentos, falei da política, há um Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário. E neste Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário também estão afigurados os aspectos proeminentes que, digamos, representam problemas, e estão indicadas as, digamos, propostas de solução para os problemas. Em relação a esta matéria, mas este plano já se começou a implementar ações específicas? Muitas ações específicas estão sendo implementadas, muitas ações específicas indicadas neste plano e nos planos sectoriais há neste plano para uma os recursos humanos de formação, de especialização dos Sim. profissionais nacionais? Para a questão dos recursos humanos também temos uma política e um plano de desenvolvimento de recursos humanos. Ações estão em curso, mas o grande constrangimento está na outra matéria que tem que ser analisada com profundidade a nível do sistema de saúde, que é o financiamento do sistema de saúde. Naturalmente que temos, e eu considero que o país tem e se apropriou destes planos todos. Mas o que falta para a implementação efetiva destes planos são recursos financeiros.
Enquanto Não havendo especialista na recurso. saúde pública, qual seria a solução para o financiamento da saúde pública em São Tomé e Príncipe, para que o sistema se tornasse sustentável? Porque, enfim, já se observou através da experiência ao longo dos anos, enfim, que não é uma questão nem um problema específico do governo. Então, os sucessivos governos têm demonstrado dificuldade de lidar com a questão da saúde no país. O que seria possível para solucionar a questão do financiamento na saúde pública, saúde do país? O nosso sistema de financiamento da saúde é um financiamento direto do Estado, até o presente momento. E para um Estado que não tem recursos próprios, eu penso que a situação é muito difícil relativamente aos expedientes imediatos e necessários que têm que ser feitos, olhando para o setor da saúde. A privatização seria uma solução? Por um lado é esta questão. Podemos encontrar vários mecanismos de financiamento. Os modelos de financiamento do sistema de saúde é um aspecto do sistema de saúde devidamente estudado, tanto pelas instituições internacionais como os outros países vizinhos. Há algum modelo em discussão nesse momento para ser implementado? Há vários modelos, portanto, há o cofinanciamento, portanto, uma mistura do Estado e uma mistura do privado, podemos experimentar. Mas qual seria o mais adequado para São Tomé e Príncipe? Eu penso que para São Tomé e Príncipe, observando aquilo que diz a nossa política e observando aquilo que são os nossos desejos de atingir níveis melhores de saúde e que está plasmado no plano de desenvolvimento da saúde, podemos experimentar um modelo de associativismo, por um lado, e um modelo da coabitação do governo. Mas este plano que mencionou já não define este modelo que deverá ser implementado no país, que seja mais adequado às realidades econômicas, financeiras e sociais do país? Sim. O financiamento do sistema de saúde, partindo desses pressupostos, tem que observar alguns detalhes sociais e económicos. E alguns deles eu posso aqui citar. Temos que conhecer, se falarmos numa combinação de financiamentos, onde o Estado representa uma parte e a outra parte necessariamente é da responsabilidade do cidadão, há que fazer recursos a leis e regulamentos que dizem que é uma cotização da fonte, do salário do cidadão, para poder, digamos, injetar dinheiro, criar aquilo que se chama um pooling, que dê resposta aos problemas desta mesma população. Mas olhemos para o volume dos funcionários. Nós temos na função pública, simplesmente para terminar este aspecto, nós temos no setor formal uma ínfima parte do São Tomense, que ganha muito pouco. E temos apenas uma porção, que seria uma porção importante, do salário de quem se tiraria alguma receita para o financiamento do sistema. Mas doutor, olhe, estamos a ficar com o tempo um bocado limitado, vamos ter que ser um bocado mesmo mais breves, enfim. Não, mas deixe só terminar, porque é importante essa questão do financiamento do sistema. Para conseguirmos abordar outras questões também importantes. Do outro lado, temos o setor informal, que tem a maior gama, a maior fatia da população santomense. Ela vende no mercado, ela é pescador, ela é agricultor, etc. E não tem uma atividade controlada pelo Estado. Daí a dificuldade da comparticipação. E são estes cidadãos, na sua grande maioria, que vivem mais problemas sociais, etc, etc, etc. E são estes a população que acorre com mais frequência ao serviço. Portanto, é a população que não sabe pagar, mas que quer um serviço presente, disponível, e não pode. Portanto, são várias situações que nós, necessariamente, com mais tempo, podemos abordar e encontrar as melhores, digamos, respostas para esta situação. Sim. Outro assunto que queríamos abordar é a questão, analisando ainda da sua experiência enquanto dirigente do setor da saúde, a questão da ruptura de estoque dos medicamentos no país.
qual é a atual situação e o que pode ser feito para solucionar esse problema, para que se consiga a sustentabilidade no que diz respeito aos medicamentos. Também é uma situação recorrente que em sucessivos governos também observa-se isso. Qual seria a solução para a questão dos medicamentos no país? Da questão de ruptura de medicamentos, temos que ter alguma atenção na abordagem que fazemos, por duas razões. Primeiro, porque as rupturas acontecem quando não temos capacidade de reposição de estoque. E para que se reponha o estoque, olhando para aquilo que é o nosso consumo anual, temos que dizer X volume do Orçamento Geral de Estado atribuído à saúde, que é muito pouco. Eu gostava de dizer que nós estamos longe de chegar digamos, a meta traçada em Abuja, que, no fundo, os governos se comprometeram a dar do seu orçamento 15% para a saúde. E nós estamos à volta de 8%, 9%. E não conseguimos sair dali por razões subejamente conhecidas. Isso demonstra até uma falta de comprometimento dos governos com a saúde? Penso que os governos, os sucessivos governos de Santo Tomé e Príncipe, não tiveram nunca a intenção de desviar a atenção daquilo que são os seus compromissos assumidos. Entretanto, a magreza do nosso orçamento, a dependência, sobretudo, do exterior, fazem com que tenhamos que dar aquilo que é possível dar. Mas voltemos para a questão da ruptura do estoque. Eu penso que um dos aspectos a considerar é a nossa capacidade de comprar com regularidade em função do consumo. O outro aspecto é, naturalmente, uma racionalização da utilização. E aí sim, eu penso que tem que haver o comprometimento de todos os profissionais para o seguimento escrupuloso daquilo que são, digamos, os aspectos plasmados na política de utilização de medicamentos. Sobre essa questão da gestão. Quando usar antibióticos, quando usar antipiréticos, que tipo de antibiótico, isto pode ser um fator determinante para o uso racionalizado e para a diminuição do consumo. Sobre o uso racionalizado, como está a mencionar, fala-se também da questão do desvio dos medicamentos pelos próprios profissionais da saúde nos hospitais, enfim, nos centros onde eles são armazenados. Isso também coloca em causa, para fins comerciais, posteriormente, isto coloca em causa a sustentabilidade, enfim, a durabilidade destes medicamentos? Não deixa de ser importante o sistema analisar com rigor este aspecto, porque se ele existe, ele concorre para o esgotamento dos medicamentos a nível tanto dos serviços de saúde. Eu penso que é um trabalho de concertação que tem que ser feito entre as uma autoridades. Fiscalização efetiva para controlar este desvio? A nível do sistema de saúde, não temos todo o dispositivo que seria desejável para o controlo, para a gestão, a palavra adequada é esta, para a gestão dos medicamentos no circuito dos serviços de saúde, mas para além destes dispositivos internos ao sistema, devem existir outras medidas de acompanhamento e de fiscalização de outros setores, naturalmente, para que consigamos circunscrever esta situação, melhorando, portanto, a nossa capacidade de gestão. Ok, outra questão importante que queremos também abordar. Em relação a medicamentos, eu penso que temos que ter alguma cautela na abordagem, porque, repara, um simples exemplo, o consumo não é regular. Muito recentemente, há 2 meses, estamos assistindo a um problema que se chama de gripe com febres altas. Precisa de ser naturalmente identificado o agente causador deste problema para que saibamos exatamente também como agir. Mas repara, imprevisivelmente é um momento em que o consumo dos paracetamóis e aspirina e alguns outros fármacos para atender essas situações vai-se.
naquilo que representa o nosso cálculo de consumo mensal, estamos muito longe daquilo que era o consumo esperado. Enfim, estas situações podem acontecer, devem ser medidas outras de contingência para o nosso trabalho, se nós tivermos perante uma situação definida, identificada da situação, e então outras medidas, digamos, de saúde pública são tomadas em consideração para o controle do problema. Outro assunto também bastante delicado no nosso sistema de saúde é a questão da junta médica. Enquanto ex-titular da pasta da saúde, que experiência tem, enfim, como avalia este processo? Por que é tão moroso o processo de junta médica no país? De facto, é uma situação que preocupa as populações. Eu penso que é a responsabilidade do Estado, até hoje, poder criar as condições, por um lado, para que todos os doentes, sobretudo aqueles de determinados fóruns, sejam atendidos e sejam tratados em tempo útil. E a dificuldade de diagnósticos apropriados disponíveis faz com que nós tenhamos que mandar para fora. Mas o processo do envio tem requisitos. A pessoa tem que ser avaliada. Nos casos de doenças crónicas, há uma sequência de consultas e uma sequência de procedimentos de diagnóstico que passam por testar o problema aqui e muitas vezes fora, e só depois dos resultados obtidos é que nós temos que dar o passo seguinte, que é enviar ou não. Mas em alguns casos o que acontece é o seguinte, enfim, as famílias, né, que a comunicação social tem muito acesso a histórias dessas. O que acontece é que as famílias, enfim, qualificam como injusta a forma como é feito, como o processo é conduzido, porque muitas vezes os pacientes, os doentes, eles chegam no momento em que conseguem a junta médica, chegam já numa fase terminal, em que a doença já está numa fase irreversível e às vezes até o paciente acaba por falecer. Como é que o sistema de saúde deve se preparar para identificar esses casos mais urgentes que devem ser, enfim, evacuados da forma mais... E sabe-se, como eu falei, a comunicação social tem acesso a essas histórias porque as famílias vêm às vezes querer testemunhar e querer mostrar. E por que o sistema de saúde não reage no momento adequado para salvar essas vidas que, por questão de demora, acabam por ser... Devo dizer que, ao longo do período em que tive a oportunidade de titular a pasta da saúde, houve necessariamente algumas situações que acabou de relatar de forma genérica, não é? Mas o que eu devo dizer é que há uma comissão de junta que se reúne para a abordagem das questões de junta. Mas antes e depois desta comissão fazer o seu trabalho, há procedimentos que devem ser observados. Hoje, para a questão de junta, tanto existe uma facilidade que nos ajuda a definir rapidamente quais são os casos que devem ser considerados de evacuação para o exterior, por falta de especialista, por falta de, digamos, condições técnico-profissionais para atender aqui em São Tomé e Príncipe. Naturalmente seria desejável que tudo se passasse aqui, porque estaremos resolvendo um problema, que são os gastos excessivos que o Estado de São Tomé e Príncipe tem com as evacuações sanitárias. Eu devo dizer que tenho alguma satisfação de ter feito alguma contenção. Nós temos aqui alguns indicadores que nos indicam o que representou para o Estado despesas com evacuações sanitárias no conjunto das despesas que o sistema tinha que fazer obrigatório. Portanto, estamos a falar em 2011 de cerca de 10 mil milhões de dólares. O mesmo aconteceu em 2012, 10 mil, quase 11 mil milhões. E até dezembro de 2013, janeiro, dezembro, nós gastamos aproximadamente 5 mil milhões, a metade. Isto deveu-se necessariamente a algum rigor, que se viu-se na necessidade de implantar um sistema com a vinda da telemedicina e com a vinda
das missões de especialidade para São Tomé e Príncipe. Portanto, eu acho que há um esforço a ser feito para evitar que a população, o indivíduo necessitado, tenha que conseguir efetivamente o tratamento que lhe deve ser indicado para o caso de que sofra, etc, etc. Mas, enfim, também conhece o outro lado da questão. Nem sempre a morosidade está do lado de São Tomé e Príncipe. Nós dependemos de Portugal, dos hospitais para onde vão os doentes, e naturalmente é uma questão de vagas. A cooperação que Portugal tem com os países de PALOP nesta vertente é com Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, etc. E então, repara que um hospital de 2.000 camas de especialidade tem que atender os doentes de Portugal e tem que pensar em como selecionar a vinda o mais rapidamente possível dos doentes também. Dependemos muitas vezes das vagas e nós fazemos o expediente e aguardamos, muitas vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fundamentalmente, tem acontecido para os casos de traumatologia e ortopedia. Há muita demora porque há muita solicitação também dos outros lados. Ok, doutor, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, mas rapidamente queremos falar sobre a questão dos objetivos do milênio. Relativamente aos objetivos do milênio na área da saúde, quais as perspectivas de cumprimento para o país e que desafios ainda temos pela frente? Eu devo considerar que há ainda muitos objetivos, começo pelo inverso. 2015 está próximo. Nós estamos no mês de abril, estamos há sensivelmente 100 e tal dias, 150 dias, não é? Falando em meses, estamos de abril para dezembro a falar de cerca de qualquer coisa como 8 meses, não é? Enfim, para o caso de São Tomé e Príncipe, eu considero que, em muitos casos, pelo menos em relação aos 3 objetivos de desenvolvimento do milênio, o objetivo 4, portanto, a redução das mortes infantis, portanto, o objetivo 5, que é a redução das mortes maternas, portanto, a saúde reprodutiva da mulher e da reprodução, e o objetivo 6, portanto, que é, digamos, a abordagem que se faz sobre as doenças endémicas, nomeadamente o paludismo, SIDA e a tuberculose. Começando pelo paludismo, portanto, eu penso que nós temos uma situação confortável. Apesar de haver muito esforço a ser feito, e o principal desafio no conjunto dos esforços que temos que fazer é conseguir dinheiro para levar de forma contínua, regular, as ações de combate. São muitas. A pulverização, ter os medicamentos à disposição, ter os testes de diagnóstico rápido, que é a recomendação atual, mas ter o conjunto de outros procedimentos de promoção e prevenção da saúde em dia, permanente, junto das populações. O fundamental, eu penso que, para nós conseguirmos manter pelo menos os resultados, que é em cifras de, digamos, incidência de cerca de 1.000, 2.000 indivíduos por ano, gostaríamos que fosse menos, porque já conseguimos menos, e termos quase mortalidade a 0, é preciso que tenhamos recursos disponíveis. E nós dependemos, nesta matéria, dos recursos vindos de fora. O Estado tem que encontrar dinheiro para garantir a sustentabilidade e a perenidade disso. Não acontece até agora. A educação para a mudança de mentalidade e também de comportamento pode ajudar também? O fundamental em matéria de paludismo, eu penso que é a injeção de capital. Temos que ter uma visão de colocar recursos para os programas preventivos e promocionais. Temos que definitivamente entender que, se cortarmos aí, teremos muito menos preocupação com o hospital e os centros de saúde. E teremos muito menos gastos, porque os gastos devem ser avaliados não apenas na vertente de compra de medicamentos, de compra de facilidades para atender os doentes, mas fundamentalmente, eu acho que o Estado tem que olhar para o facto de um doente ficar 5 dias parado,
por estar doente, ou um doente que é mais grave ainda, ficar incapacitado por paludismo, perde a economia nacional. Portanto, eu penso que a prevenção e promoção da saúde é a vertente que deve ser olhada com muita atenção e na qual rapidamente temos que encontrar recursos para fazer. E para a SIDA, para a tuberculose, para as doenças não transmissíveis, tudo, tanto, digamos, o procedimento é igual. Para o tempo que falta para 2015, como bem mencionou, acha que os objetivos que ainda não foram alcançados poderão ser alcançados pelo país? Enfim, que estratégias poderão ser adotadas para alcançar esses resultados? Dizia que nós temos uma situação confortável relativamente ao paludismo, vamos fazer o esforço que há e temos que agradecer a todos os, em conjunto, fazem o necessário para o combate ao paludismo, SIDA e a tuberculose. Temos cifras encorajadoras, temos menção internacional e não devemos parar. Eu penso que isto devem ser os fatores encorajadores para que continuemos e que para o Estado santomense entender que devemos tomar uma posição em termos de engajamento financeiro. Por outro lado, em relação ao objetivo 4 e 5, a saúde infantil e a saúde materna, eu penso que temos um cenário em que podemos servir de exemplo. A vacinação das crianças de 0 a 5 anos atinge proporções. Eu penso que em 2015, se trabalharmos um pouco mais em relação aos antigénios que vêm sendo, digamos, dados às populações deste grupo-alvo e outros antigénios foram introduzidos, como, portanto, a vacina da pneumocoque, etc., contra a pneumonia, que foram introduzidas em 2013. Tivemos, para este caso que eu acabei de citar, coberturas próximas de 100%. E temos para todos os antigénios tradicionais coberturas superiores a 90%, 92% e outras 97%. Portanto, estamos além das metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef. Eu penso que a relação às mortes maternas é do conhecimento de toda a gente que ainda há problemas que, digamos, surgem da dificuldade, sim, do sistema poder agir, mas fundamentalmente surgem porque ainda temos franjas de população que negligencia, digamos, os passos que têm que ser dados de forma correta para serem atendidas antes da gravidez e para que tenham um parto em condições, um parto saudável, sem problema. Portanto, acontecem, digamos, aquelas situações que não são dependentes da ação do parto. Há hemorragias, pós-parto, etc. Ainda morrem algumas pessoas. Mas, enfim, os indicadores de mortalidade estão abaixo do nível esperado, tanto das mulheres que fazem os partos, como das crianças que nascem. Portanto, temos uma situação muito próxima daquilo que é desejável para o cumprimento dos Objetivos de Milênio para o Desenvolvimento. Ok, Dr. Leonel Pontes, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Andim Live e esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. O STP em Análise fica por aqui, estaremos de volta na próxima oportunidade. Até lá.